O Mistério dos Incas. Comentários de HJS. Revista Dharana 1955. Texto original. P. Odino. Apunchai Yuca em ti Iaia e Cusco Tambo. O sol meu pai. Que disseste, haja cuscos e tambos. Prece de Manco Cápac. Uma das páginas mais dolorosas da história. À parte a intervenção da lei na sua incomparável justeza, é a conquista do Peru pelos espanhóis. Pizarro, o conquistador, a exemplo do que fizera Cortés, no México, atirou-se com seus soldados sobre o grande império dos Incas, dele se apoderando. Tão extraordinária façanha ocorreu no ano de 1532, num século em que qualquer descoberta de terras no Novo Mundo inflamava o ânimo dos europeus, atraindo-os para viagens e expedições as mais audaciosas. Por mais trágico que possa parecer o aniquilamento dessa poderosa e tão bem agonizada civilização, o processo empregado pelos conquistadores faz-nos lembrar o que ela mesma utilizou para fundar seus próprios alicerces na face da terra. Dura lex sed lex. O Império dos Incas não datava de longos séculos. Sua fundação foi feita pelas armas e os invasores tinham subjugado e expulso uma civilização que atingira nível igual, ou talvez mesmo superior ao seu. Na realidade, uma civilização multissecular tinha existido naquela parte da América antes da chegada dos Incas, embora sua história, até hoje completamente desconhecida, só permita vagas suposições por parte dos cientistas modernos. Seres, porém, existem conhecedores de uma história mais profunda e consentânea com os reais princípios da evolução humana, mas que só se manifestam através de insignificante número de discípulos, chamemo-los assim, que aos poucos vão oferecendo ao mundo aquilo que não possa transpor o limite máximo dessa mesma evolução. O pouco que a ciência oficial conhece a respeito da referida civilização acha-se representado pelas ruínas de suas antigas cidades, cujas construções exigiam grandes conhecimentos arquitetônicos e mecânicos, e pelas vasilhas finamente trabalhadas, entre as quais alguns exemplares que fazem supor não faltar àquelas antiquíssimas populações um grande e delicado espírito artístico. Que povo era aquele, anterior aos Incas, e construtor de semelhante império no Novo Mundo? De onde teria vindo para realizar semelhante fenômeno cíclico, se tudo na vida está regulado por uma série de leis que a mesma ciência desconhece por completo? Para que se possa ter uma ideia do que é o Peru atual, Mister se faz a apresentação de misteriosos fatores que a própria história passaram despercebidos. Nota explicativa. Tentamos a liberdade juntar em um só, embora com modificações no título e outras, 2 velhos artigos sobre civilizações incaicas da autoria de uma ilustre figura que se dedica, não só a essa espécie de literatura, como a outras de muito maior importância para quantos desejam aprimorar a sua inteligência através dos sãos princípios da teosofia, como sabedoria iniciática das idades. Em verdade, porém, a razão principal desta publicação está nas nossas próprias amolações, equivalentes a comentários em torno de várias passagens do referido artigo e que concordam em gênero e número, com tantas outras por nós feitas à margem dos inúmeros artigos que vimos apresentando aos leitores desta revista desde o ano 1925, quando a mesma, como principal ferramenta de que nos utilizamos para construir o suntuoso edifício de nossa obra, começou o seu glorioso afã de distribuir entre os sedentos de luz os preciosos frutos da árvore da sabedoria. Nossa gratidão e respeito, pois, ao autor dos referidos artigos por ter indiretamente contribuído para majorar os valor da nossa obra, já que diretamente o vem fazendo, como lhe exige a lei. Assim, todos os grifos representam chamadas para os pontos que merecem nossos comentários feitos por meio destas anotações, sem falar nas 2 citações do cabeçalho, em idiomas incaico e egípcio, ambas dedicadas ao Sol, como fonte de vida de nosso sistema, além de outros sentidos esotéricos que vêm no caso, apontarem tão rápido e sintético estudo. Fim da nota explicativa. Julga ela que aquele povo guerreiro e empreendedor se originou dos Aimaras, cujo habitat era no Planalto dos Andes, ao tempo em que Quichuas, seus irmãos, se achavam estabelecidos nos vales quentes, situados mais a nordeste. Pensa ainda a mesma história que essas 2 grandes estirpes pré-colombianas foram do mesmo sangue, pelo simples fato de sua linguagem idêntica, não havendo entre uma e outra maior diferença do que a existente entre 2 dialetos do mesmo tronco. A verdade é que, avançando cada vez mais, os misteriosos locas foram subjugando povo a povo, construindo, assim, os fundamentos do seu vasto império.
Merece particular destaque o fato de que, sendo esse povo de origem guerreira, kshatriya, a par de Jina ou herói sábio, como nas escritas orientais, conseguiu formar uma civilização digna de constituir um dos maiores títulos de glória de uma estirpe aborígene da América. Seus engenheiros eram capazes de construir, através das montanhas, galerias que, segundo secretas tradições, alcançavam longínquas distâncias, e lançar pontes sobre vastos e profundos abismos ou abrir estradas de cuja perfeição e solidez nos falam bem alto as que ainda existem. Eram ainda infatigáveis agricultores, hidráulicos tão geniais que suas obras são em nossos dias motivo de assombro por parte dos maiores entendidos no assunto. Tem-se a impressão de estarmos em face daquele espírito construtivo e mais do que admirável dos tempos remotos da Atlântida a que se referem as narrações do Timeu e o Critias de Platão, as de Diodoro Sículo, etc. Lendo-se a história da conquista espanhola do Peru, encontrar-se-ão belíssimas descrições das maiores obras criadas pelos Incas, entre as quais se destaca o Templo de Ouro do Sol em Cusco, capital do Império. As paredes desse templo, que até hoje continua sendo um mistério às vistas profanas, eram recobertas por delgadas lâminas de ouro. Seus encanamentos d'água eram de prata e nos jardins que o circundavam viam-se animais de várias espécies modelados em ouro e prata. Tanta prodigalidade no uso desses metais preciosos, embora tenha explicação particular, contrastava estranhamente com o teto que era feito de simples hastes de milho. Nota explicativa. Inúmeras vezes temos afirmado que a cidade de Cusco, ou melhor, a cordilheira de Machu Picchu, se comunica subterraneamente com a Serra do Roncador por se tratar de dois lugares positivamente rinas. Temos igualmente afirmado que os chavantes, como gente guerreira, e não feroz como lhes chamam os civilizados, não são mais do que fiéis guardiões daquela região vedada a profanos, uma espécie de tabu, onde oculta grande mistério relacionado com a descida das monadas de norte para o sul, mistério que atinge também o fenômeno da infusão do sangue nobre e guerreiro do português ou antes ibérico no do não menos nobre e guerreiro da raça tupi. Quando da patriótica e construtiva viagem do então presidente da República ao norte do país, por volta de 1940, teve o mesmo ocasião de sobrevoar uma faixa de terreno nas imediações da Serra do Roncador e tanto ele como alguns membros da sua comitiva observaram, verdadeiramente admirados, longas e perfeitas estradas que simples selvagens não podiam ter construído. É conhecida a tradição que nos fala no aviso lançado pelos chavantes, todas as vezes que alguém ousa aproximar-se daquelas terras sagradas. O intruso vê cair na sala frente uma flecha, é o primeiro aviso. Se teima em prosseguir, nova flecha lhe cairá junto aos pés, para finalmente uma terceira o ferir mortalmente no caso de não atender ao cavalheiresco aviso da misteriosa tribo que habita a bacia do Tocantins. Não procedem do mesmo modo civilizados, empregando 3 tiros de canhão quando qualquer barco ousa sair do porto sem ter os seus papéis devidamente legalizados ou sua saída pode de qualquer modo afetar os interesses do país? O termo chavantes, embora silvícola, poderia ser decomposto em 2 outros bem nossos, chave e antes. E confirmada esta derivação, confirmada ficaria igualmente a hipótese de estar na mão deles a chave do enigma que, infelizmente, não pode ser revelado aos chamados civilizados, a menos que adquiram uma cultura diferente daquela que recebem nas suas escolas. Por isso será inútil qualquer tentativa de devastação dos seus domínios. É a este processo de afastamento que os hindus denominam de Mayavada ou método de velar as coisas para que não sejam profanadas. 3. Muito natural que os mais famosos arqueólogos e cientistas modernos ignorem a razão dessa prodigalidade dos 2 metais preciosos, ouro e prata, como também não espanta que desconheçam a razão de o teto do referido templo ser feito com hastes de milho. Tratando-se de um templo dedicado ao sol que nós preferimos dedicado também à lua e, nesse caso, um templo andrógino, como existem outros em várias partes do mundo, dedicado no andrógeno primitivo, o pai e mãe das velhas teogonias, não podia deixar de possuir os 2 referidos metais, pois, como sabem os verdadeiros teósofos ocultistas, o ouro pertence ao sol e a prata pertence à lua. Eram de prata os encanamentos por serem os condutores de apas ou água, elemento também lunar. É esse o motivo por que nas escrituras hindus se representa a deusa Narayana sobre um cubo vagando sobre as águas. De mar se origina o nome Maria, que entre os egípcios era Ísis ou Lua, como Osíris era o Sol. E a própria imagem da Virgem Maria, cópia fiel das antigas tradições, algumas vezes traz a lua sob os pés e outras sobre a cabeça. Exatamente como nos manuscritos egípcios e outros da mesma época nos apresentam a deusa Ísis.
Fim da nota explicativa. Notáveis eram ainda os sistemas político e social tios incas. O soberano, tal como no Antigo Egito, era ao mesmo tempo o rei e Deus. E tal como os raios do sol, nele personificado, atingem todos os lugares, assim o seu poder estendia-se a todos os homens e mulheres do seu reino. Não se pode falar no país dos Incas sem mencionar as ruínas de Machu Picchu descobertas pelos arqueólogos americanos no começo de 1900. Situadas sobre as montanhas a nordeste de Cusco, em um cânon banhado pelo rio Urubamba, as construções daquela antiga cidade-fortaleza representam uma das maiores maravilhas do Novo Mundo. Sobre a rochosa cordilheira Oxide ainda são vistos terraços de pedra lavrada e ruínas graníticas de templos. Encontra-se a morada de um povo misterioso de quem os Incas descendem. Encontram-se essas ruínas eram uma das pontas do Monte Machu Picchu do qual tornaram o nome. Quando foram redescobertas, pois a sua existência já fora vagamente mencionada no passado, estavam em grande parte sepultadas sob a Grande Cordilheira. Deixemos de parte séculos sem conta de pressão de guerras civis e de lutas tremendas por sua independência, e cheguemos ao Peru de hoje. A que país se assemelha a este vasto centro que já foi um império pré-colombiano e, como tal, inclui suas próprias fronteiras a maior parte da Bolívia atual? A terra em que a prodigiosa civilização dos Incas floresceu e se extinguiu chamou-se o Teto da América Meridional, já que o teto do mundo inteiro é o Tibete. O nome dado pelos antigos a rincão da América e sua configuração topográfica que levou os atuais habitantes a falar no Peru central como La Sierra. Nenhuma dúvida nos deixam sobre sua identidade com as terras tibetanas. Entre os principais maciços montanhosos dos Andes há desfiladeiros profundos e íngremes, cavados pelas águas dos numerosos rios que vão desembocar no Grande Amazonas. A paisagem é monótona e estéril. Sobre aqueles planaltos rodeados de picos nevoentos, batidos por ventos ásperos, não existe outra vegetação a não ser a erva das Ixu e algumas áridas pastagens chamadas das lamas, donde o nome dos animais aí criados. Rosco ou Cusco, saias ou barros. Colcampata, Toco-Caxi, Pixucai, Muna e Senca, Quelipata, Chaquili Chaca, Uacapunco, Caiancaxi, Puma-Curcu, Pumachupan, Carmincai, Limactampu, Canturpata, Ailus ou linhagens, Penacas ou famílias, Shima, Haurak, Auak, Uscamaitá, Apuc-Maitá, Uiucaquiral, Aucac, Sozok, Inaca, Atu-Inaca, Capactupa, Tomipampa, Uaiac, Nustas ou princesas, nomes antes de reinaram, Uaco, Chimpu, Vuarqui, Ixiurma, Cauac, Cuziximpu, Ipauarco, Caian, Ipauarco, Anaquiuarco, Chimpuoclo, Parruaoclo, Cantarchuqui, Incas ou imperadores, nome de Incas, 1 Manco Capac, 2 Sinchi-Roca, 3 Loquiupanqui, 4 Maitacapac, 5 Capaquiupanqui, 6 Inca-Roca, 7 Iauaruacac, 8 Ilca, Coxa, 9 Incaiupanqui, 10 Pachacutic, 11 Tupaquiupanqui, 12 Uaiana-Capac, 13 Graus, Coziuascar. Apenas nas aldeias mais bem situadas daquelas enormes extensões sem o menor arbusto, as árvores são raras no Peru, o solo dá algumas minguadas colheitas de batatas. As tentativas de cultivo agrário são feitas quase que exclusivamente nos estritos vales por onde passam os rios, porque devido à sua grande profundidade, o clima é aí quase tropical. É particularmente interessante saber que os índios, habitantes desse planalto, descendem mais diretamente do que os de qualquer outra tribo dos antigos Incas. Na província do Lago Titicaca, na Bolívia, são ainda chamados Aimarás, mas no Peru, os índios das montanhas os são de Quichuas. Morenos na sua maioria, os Quichuas têm o cabelo liso e preto, como a maior parte das tribos do Brasil, que formam um entroncamento, embora distante, com os índios daquelas regiões. O corpo baixo e largo recorda o dos esquimós. São, entretanto, resistentes às fadigas. Habituados de geração em geração a carregar fardos pesados, possuem os músculos das costas e das espáduas muito desenvolvidos. Os braços, porém, não são fortes. A debilidade destes órgãos constitui mesmo uma das suas características. No que diz respeito ao temperamento, os Quichuas dos planaltos dos Andes assemelham-se aos montanheses dos outros países. Taciturnos, muitas vezes melancólicos, têm uma fisionomia tão expressiva que, embora não denunciando muita inteligência, denotam um princípio investigador ou uma grande perspicácia para a nítida e perfeita compreensão das coisas.
Suas fisionomias mais parecem verdadeiras máscaras sob as quais se acham os rostos evoluídos de uma raça desconhecida. Todavia, o Quichua é um companheiro bastante simpático segundo a opinião dos viajantes que atravessam aquelas regiões. Merece esta lisonjeira referência ao fato de ser paciente, industrioso, sensato e geralmente alheio à petulância e arrogância. São inúmeras as cidades antigas hoje cobertas por verdadeiros escombros. Esqueceram-nas os homens, mas procuram descobri-las os arqueólogos. As narrações desses descobridores, embora muito longe de expressarem a verdade, constituem um capítulo de grande interesse no valioso livro dos conhecimentos científicos. Através destas colunas, teremos a oportunidade de refrescar a memória dos que nos lerem, lembrando-lhes as mais notáveis descobertas realizadas na América e em outras partes do mundo. Podemos afirmar que apenas uma insignificante parte dos tesouros perdidos volveu à luz do dia. Tão vultosos são eles que impossível nos seria avaliá-los num simples estudo como este. Basta dizer que na região de que estamos tratando floresceram povos durante muitos milênios. Suas energias desenvolveram-se pelo mundo, embora dentro de limitada periferia, e manifestaram-se em diversas atividades, artísticas, industriais, guerreiras e arquitetônicas. O estudo destas últimas principalmente nos podem dar uma segura indicação do grau de cultura alcançado, visto que, para a execução de tantos e tão colossais empreendimentos, Mister se faz a coordenação de prodigiosos esforços individuais, além de exigirem a existência de uma comunidade possuidora de certa importância material, cultural e demográfica. As descobertas arqueológicas e comprovações históricas levadas a eleito por pacientes e corajosos sábios de diversos países concorreram para que se fizessem profundas explorações no remoto passado da humanidade. E é curioso poder se verificar a existência de raças tão civilizadas de parceria com as mais primitivas. Se é que 6.000 anos antes de JC represente alguma coisa diante da imensidade de anos que pesam sobre a existência do mundo, as condições de vida em geral mudaram enormemente durante os últimos 8 milênios. Subsistem, porém, ainda tribos e povos atrasados, cujo modo de viver em nada se modificou por falta de progresso desde a época dos grandes reinos mesopotâmicos. Naqueles remotos tempos habitavam tribos neolíticas nas Américas, Europa, Ásia e Oceania. No âmbito selvagem de semelhantes povos persistiam, entretanto, verdadeiros oásis formados por outros povos de maior cultura e inteligência que, como nossos antepassados, constituíam então uma minoria. Mas com uma levedura penetraram os estratos humanos através de interpenetrações, se assim se pode dizer, de ramos e famílias raciais, todas elas grandes e pequenas, possuidoras de guias ou manus, capazes de se infiltrarem com suas gentes, nos momentos cíclicos coordenados pela própria lei da evolução, onde quer que fossem reclamados. Os homens de ciência não estão de acordo com a idade que se deve assinalar às civilizações americanas. Nota-se mesmo entre eles uma certa tendência, ideias preconcebidas por falta de conhecimento mais elevados, em só admitir a existência de civilizações pré-históricas em outras regiões do mundo, notadamente nas regiões asiáticas. No entanto, Poznansky, por exemplo, afirma que a famosa cidade pré-incaica do altiplano boliviano, Tiahuanaco, foi construída há perto de 13.000 anos. O sábio professor baseia seus cálculos cronológicos na orientação astronômica dada pelos fundadores às entradas do Templo Maior, método aliás seguido pelos construtores das pirâmides do Egito. É indiscutível a grande antiguidade dessas ruínas. Os incas encontraram a região abandonada quando aí chegaram pela primeira vez. Do grande povo construtor que antes deles tinham ocupado a região, nenhum vestígio ficou entre os raros habitantes dos seus arredores. As condições climáticas e mesmo a configuração topográfica da meseta do Lago Titicaca provavelmente sofreram grandes modificações no correr dos tempos, vistos os degraus da escadaria de pedra ultimamente descobertos no muro que olha de frente o lago e que deviam ter sido usados pelos habitantes de Tiahuanaco para descer até as margens do mesmo lago, se acham atualmente afastados desse um número considerável de milhas. A referida cidade, que ocupa uma grande superfície, foi planejada e construída por arquitetos de incomparável capacidade. Os colossais monolitos empregados são de enormes dimensões. Um deles mede aproximadamente 12 metros de comprimento e finais de 2 de largura, pesando 170 toneladas.
Com muita propriedade, diz Clemente R. Marcão no seu livro Los Incas del Perú, versão castelhana por M. Beltroy, a condução de tais monolitos em semelhante lugar faz supor uma grande população, um governo regular e desde logo o cultivo da terra em grande escala, além organização de uma chefia ativa e inteligente encarregada do transporte dos abastecimentos e sua distribuição entre os respectivos trabalhadores. Deve ter regime que uniu o gênio e a destreza ao poder e à capacidade. Depois da gigantesca dimensão das pedras, o que mais surpreende é a sua magnífica escultura. A complexidade e simetria do debuxo e da ornamentação demonstra grandes conhecimentos artísticos por parte daqueles que tiveram a seu cargo a realização de tão maravilhoso trabalho. Que teria acontecido àquele povo imperial cuja permanência em semelhante região não podia ser curta, mesmo porque uma raça nômade não constrói tão maravilhosas obras arquitetônicas? Sir Marcão acredita em uma possível elevação da zona andina como fator decisivo do afastar raça Tiaunanacana. Para apoiar a sua tese, cita o descobrimento de ossos de mastodonte na região de Uloma, na Bolívia, situada a 13 mil pés acima do nível do mar. Tal animal não pode viver em semelhantes altitudes. Os esqueletos gigantescos sepultos nas paredes quebradas dos desertos de Tarapacá e pertencentes a mamíferos que só habitam as selvas frondosas são outras tantas provas de ter havido unia profunda mudança de clima. Os desertos em que se encontram os restos dos tamanduás deviam ter sido, anteriormente, zonas úmidas e férteis cobertas por espessos bosques. Quando a cordilheira era mais baixa do que agora, os ventos alísios chegaram a semelhante lugar deixando a sua umidade na faixa costeira. Quando os mastodontes viviam em Uloma e os tamanduás viviam em Tarapacá, os Andes, em seu lento ressurgimento, estariam a 2 ou 3 mil pés mais abaixo do que hoje. O milho cresceria então. Nas proximidades do lago Titicaca e a paragem das ruínas de Tiahuanaco poderia sustentar a numerosa população que construiu aquela ciclópica cidade. A procedência dos Incas, sucessores de outros povos de procedência ainda mais enigmática, não é muito clara, não obstante sua alta cultura e o íntimo contato com os conquistadores espanhóis. Sir Clements Marcão trata muito detalhadamente dos mitos de Paicari Tempu, ou a Pousada da Aurora, e de Tampu Toco, como a Serra das Três Cavernas, melhor dito embocaduras, chamadas Maras, Suti e Seapac. A lenda refere como da embocadura de Mara saiu uma tribo que levava o mesmo nome, e da de Suti uma outra denominada Tampu. Da do centro saíram por sua vez 4 augustas personagens com os títulos de Ayar, nome que se dá a diversos monarcas primitivos e que se chamavam Manco, o príncipe, Alca, o Ayar guerreiro e jovial, Caxi, o Ayar sal e Uxu, o Ayar pimenta. Estes monarcas vieram acompanhados de suas esposas. Reuniram em torno de si forças consideráveis, sem contar as 2 tribos que saíram das embocaduras Maras e Tampu, da Serra de Tampu Toco. Sob suas bandeiras se alistaram mais outras 8 Ailus ou linhagens cujos nomes conserva a lenda. A expedição arqueológica da Universidade de Yale e da Sociedade Geográfica dos Estados Unidos, que em 1911 e 1912 explorou grande parte do Peru sob a direção de Hiram Bingham, fez uma inesperada descoberta que modificou por completo o conceito da lenda precedente, colocando-a sobre uma base mais firme. Não é a primeira vez na história que os arqueólogos confirmam algumas, infelizmente bem poucas, das valiosas referências às tradições de um dos mais misteriosos povos que o mundo conheceu. Em 1911, quando Bingham se ocupava em encontrar Víticos, última capital dos Incas, chegou ao rio e vale de Urubamba, onde estão situadas magníficas ruínas dos tempos pré-colombianos. O rio corre entre elevadas e inacessíveis montanhas, razão de os exploradores terem de seguir uma trilha estreita no fundo do vale. Ao cabo de 6 dias de penosas buscas, encontraram uma pequena plantação, mandorpampa, sítio ou fazenda, e por indicação do seu proprietário, realizaram uma excursão a certa parte mais alta coberta de árvores e de uma espécie de vegetação cerrada e espessa. Nota explicativa. Tudo isso vem demonstrar a existência de um país subterrâneo a que se referem as tradições de todos os povos, embora a ciência oficial, manietada por férios preconceitos e deficientíssimos conhecimentos, jamais o possa admitir. Breve lhe será dada uma prova concludente. O receio de não aumentar a propensão de nos considerarem fantasistas impede-nos de dizer quando e como essa prova virá à luz do dia. O leitor interessado por estes assuntos encontrará as páginas 172, 198 e outras da nossa obra, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, farta messe de referências a esse assunto, capazes talvez de lhe abalar as convicções se elas forem contrárias às nossas.
Por hoje diremos apenas que semelhante país subterrâneo é conhecido por vários nomes, sobressaindo entre todos os Jagartha, muito citado nas obras de Saint-Yves de Alveidre, principalmente em suas obras La Mission des Juifs e La Mission de l'Europe dans l'Inde. É a mesma Asgardi ou a cidade dos 12 ases, segundo os Edas escandinavos, ou o país subterrâneo de Assar dos povos da Mesopotâmia. É o país do Amentia que se refere o livro da Santa Morada, por outros chamado Livro dos Mortos, até hoje tão mal compreendido por quantos famosos ocultistas ousaram comentá-lo. É ainda o das 7 pétalas, descrito por Parashara Maitreya no Vishnu Purana, ou dos 7 reis de Edom, Ede, ou paraíso terrial. E para os tibetanos mongólicos, a cidade de Erdemi, para a mitologia grega os Campos Elíseos, o Tártaro ou os Hades. Para os antigos mexicanos a cidade de Tula ou Tulan, para os bardos celtas a terra do mistério cantada por Oering. É o famoso Monte Salvati das tradições do Santo Graal e do Ciclo Arturo, das quais se serviu o genial Wagner para suas monumentais peças teatrais Lohengrin e Parsifal. E a terra de Shivan, ou Cidade das 13 Serpentes, o Fusang das tradições chinesas, o mundo subterrâneo que fica na raiz dos céus segundo o Votan Central, o país dos Caucas, Colchis, Calquis ou a famosa Colchida para onde se dirigiam os argonautas. Nota explicativa: na literatura inca se fala do famoso falcão, companheiro inseparável de Manco Cápac, imperador da última dinastia. Esta ave se chamava Endi e era venerada e temida por todos da sua raça. Viera certamente desses mundos subterrâneos, com ela conversava o imperador ou, antes, dela recebia conselhos, pois de oráculo era a função desse pássaro. Disse que na Atlântida os sacerdotes conversavam com certas tartarugas que lhes serviam de verdadeiros oráculos. Talvez daí tivesse saldo o simbolismo do mundo carregado irar enorme tartaruga, simbolismo que outras tradições substituíram por Atlas, como castigo por ter dado causa à queda da Atlântida. É corrente em certos povos a tradição dos 100 sábios chineses, que de 100 em 100 anos se encontravam para discutir o que durante aquele tempo tinham aprendido, e cada um tinha escrito no casco de uma tartaruga sagrada vivendo à margem de misterioso lago. Faz parte ainda das tradições incas o amor de famoso pastor chamado Akoyanapa, o portador da chama por uma das 2 filhas do sol, ou seja, a mais velha, cujo nome era Chuquilanto. Depois de várias peripécias, acabam por ser transportados em sonho para o alto de uma serra onde contemplam o povo Cauca e onde são transformados em 2 estátuas de pedra. Tal serra é chamada até hoje de Pitucira ou dos Gêmeos, à guisa de Castor e Pollux, Romulus e Remulus e outros tantos de que falam tantas tradições espalhadas pelo mundo. Entre nós temos os 2 irmãos, nome lendário dado a 2 elevadas projeções graníticas que se vêem distintamente nas proximidades da Pedra da Gávea. E a própria Pedra da Gávea, pelo que sabemos, não deixa de possuir seus mistérios, talvez, quem sabe, muito relacionados com os mundos agartinos. Fim da nota explicativa. O explorador pôde divulgar, entre a flora túmida, muitas ruínas de maravilhosa construção, o que lhe fez crer ter encontrado uma das mais importantes cidades incaicas. Ao ser afastada toda aquela vegetação, a cidade revelou-se tal como tinha sido há muitos séculos. Os tetos de madeira e de palha, como natural, haviam desaparecido. Os muros, entretanto, se elevavam garbosos como tinha a época em que a cidade foi abandonada por seus habitantes. Para onde foram eles? Ninguém sabe. Sir Bingham afirma que Machu Picchu é de falo, a legendária Tampu Toco, de onde saíram os principais iscas para conquistar o altiplano, e sendo assim, temos aí a resposta àquela pergunta: voltaram para o lugar donde tinham saído. Dá razão a esta suposição estar a cidade distante de Cusco a cavaleiro de uma montanha de difícil acesso, formando como que uma espécie de muralha na qual se abrem 3 grandes embocaduras. Outra resposta à pergunta acima formulada, a que o vulgo prefere chamar de janelas, algo muito raro na arquitetura peruana. É mais do que notável a preocupação dos nativos em desorientar os espanhóis quando estes os interpelavam a respeito da cidade legendária, indicando-lhes a aldeia de Pecaritampu, situada a 1 dia de viagem de Cusco, no Vale de Apurímac. A cidade incaica do conto de fadas deve ser, pois, Machu Picchu, perigosamente colocada a muitos milhares de pés acima do Vale de Urubamba e do rio do mesmo nome que a envolve e protege por 3 lados, tal como se fora outra Chambala ou Ilha Imperecível. As mais belas regiões da Suíça, da Itália, Grécia, etc. não são mais que diminutas paisagens ao lado dos soberbos quadros da gigantesca natureza dos Andes.
Os cumes do Pichincha, Cotopaxi, Uncarã, Rondon, Pasco, Alzangato, Cuto, Sorata, Ilimani, Sajama, Potosí, Atacama, Aconcanhu, Tupungato, unidos por um só cordão de Anti e de neve, dão origem aos mais fabulosos minerais e aos maiores rios do universo. A variedade de suas paisagens é admirada nos Saltos Buscas, nas gargantas profundas, nos vulcões de areia e cinza, nos lagos de sal e de petróleo, rios inamovíveis gigantes de neve e em todo o conjunto fantástico de contraste naturais desde o Tequendama, Caiumba e Tungurahua até o Aldangato, Huayna-Putina e Atupungato. Os incas possuíam, sem dúvida, um grande sentido artístico e estético. E poucas cidades no mundo podem vangloriar-se de um panorama tão formoso e tão esplêndido como o que possuíam diante de seus olhos os antigos habitantes de Machu Picchu. Nenhuma paisagem do Inundo seria capaz de inspirar pensamentos mais altos e preparar a alma para as grandes realizações do futuro de nosso continente, como a dos Andes peruanos, e tais realizações com efeito se deram. Referia-se o autor ao movimento cíclico em que estamos empenhados, para não dizer, desde logo, aquele de que a STB é o núcleo central, como verdadeiro santuário onde se conservam as brasas de Agni, o fogo sagrado. Tudo mais está respondido nessa cadeia espiritual cujos elos são representados por todos os povos do continente americano, como vimos apregoando há longos 31 anos e que se consolidaram ainda mais no brilhante sucesso alcançado nas conferências pan-americanas. Não há como repetir, a América é dos americanos. Tudo nos une, nada nos separa, até chegar o grande dia em que ralar a verdadeira paz entre todos os povos da terra, como filhos que todos são do mesmo pai comum. Machu Picchu, Roncador, irmãos gêmeos espirituais, embora tão distantes um do outro, tal como Srinagar para S. Lourenço, em polos diferentes, no Oriente um, no Ocidente o outro.